Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem, boa noite, tudo bem, todo mundo? Bom, como foi falado com nosso professor Gabriel. Boa noite, todo mundo. O pessoal está chegando. Boa noite. Bom, deixa eu me apresentar aqui, então. Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Agesinaldo, professor regente da disciplina de vibrações mecânicas e acústica. Hoje eu vou estar regendo a aula, a segunda aula, né, dessa disciplina, eh, que diz respeito à classificação e componentes de vibrações e o movimento harmônico, né? Na primeira aula, vocês tiveram a oportunidade de ter um breve histórico da, do entendimento dessa disciplina, né, ao longo dos anos, como que as aplicações, né, tradicionalmente motivaram todos esses estudos de vibração, desde dos primeiros sismógrafos, né, lá inventados pelos chineses, para o entendimento das vibrações que ocorrem na superfície da Terra, até o entendimento de vibrações para evitar que catástrofes ocorram, catástrofes geradas por fenômenos naturais, como terremotos, né, venham causar danos às estruturas, né. Então, essa grande motivação que deu inicialmente o pontapé para que o estudo de vibrações e e o movimento harmônico fossem desenvolvendo ao longo dos anos, né, para que a gente possa, por fim, entender esses conceitos de ações mecânicas e acústicas que estão permeando, né, que permeiam toda a- as nossas aplicações de engenharia mecânica que a gente vai estar vendo nessa disciplina de hoje, né? Bom, sem mais delongas, eu vou fazer uma breve contextualização sobre falar um pouco sobre mim. Eu sou a Gisnaldo, como eu havia falado. É, eu tenho formação em engenharia mecatrônica, né, mestrado em engenharia mecânica e na especialidade de automação de sistemas, doutorado em engenharia mecânica também. É, fui, fui docente, de cursos de engenharia mecatrônica de sistemas mecânicos, e atualmente realizo atividades de pesquisa e além de docência na área de projetos de sistemas de monitoramento de controle de processos na indústria petroquímica. Eh, eh, O meu conhecimento na área de vibrações está muito relacionado, né, aos sensores, que, que, eu, que eu tenho bastante domínio, né, sensores de vibração, mais especificamente falando sobre os sensores acústicos. Esses sensores
acústicos em frequências baixas, né, no som audível, né, são muito comuns. A gente vai perceber que eles são reflexos de vibrações, né, muitas vezes, mas elas também podem ocorrer em diversas frequências, como, por exemplo, frequências também não audíveis, que seria o caso do ultrassom. Mas não é a aula não é o assunto da disciplina de vibrações mecânicas e acústicas, mas é só um pouco da contextualização mesmo, né, de como que essa área ela abrange diversas áreas, diversas outras áreas da engenharia mecânica, tá? Ok. Bom, agora falando mais sobre o assunto da aula de hoje, né? A aula de hoje tem como objetivo de aprendizagem a classificação das vibrações, né? Vou Nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês conceitos que diferenciam, né, vibrações livres das vibrações forçadas, né, vibrações amortecidas das vibrações não amortecidas, vibrações lineares, não lineares, e também vamos falar um pouquinho a respeito de vibrações determinísticas e aleatórias, o que isso muda, né, quando a gente está tentando identificar o comportamento anômalo de uma estrutura que está vibrando, né, para poder entender, né, os riscos usados por vibrações que sejam, por exemplo, forçadas, né, entender como que se dá, né, uma, uma vibração livre, né, a importância de entendimento dos conceitos de amortecimento, certo? Né? Quando que uma vibração, ela, com o tempo, ela perde a amplitude, né, devido a perdas, por exemplo, quais são essas perdas, né? Quais são os principais mecanismos que definem se uma, se uma vibração, ela vai poder afetar de maneira detrimental, né, de maneira a ocasionar danos à estrutura ou mesmo até aos equipamentos de, como por exemplo motores ou eixos que estão presentes em todas as diversas aplicações da nossa grande área. Tá? Eh, Além disso, vamos aprender a reconhecer componentes como massa, mole e amortecedor, quais são o papel desses componentes nas vibrações, né? No sentido de armazenar energia, ou no sentido de dissipar energia. E por fim, eu vou passar para vocês uma forma de interpretar o movimento harmônico, que relaciona a frequência da vibração a picos ou harmônicos que vocês vão que vocês vão entender, vai ser passado para vocês nas aulas seguintes, tudo bem? Tudo bem? Perfeito. Legal. Bom, vibrações. De maneira geral, como eu apresentei inicialmente, as vibrações elas podem ser classificadas segundo essas características, certo? Mas elas não são estritamente somente ou livre ou forçada, né? É, ou ela não amortecida ou amortecida, frequentemente elas se combinam, tá? Elas se combinam de forma que, por exemplo, uma vibração livre pode ser amortecida, ou uma vibração forçada pode ser não amortecida, é, num modelo ideal, né? Ou, por exemplo, é, no caso de engrenagens em operação, né?
Na operação de uma engrenagem, quando você tem um motor atuando para girar, né, o eixo que está no qual a engrenagem está fixa, ou por polias, né? Se no caso for uma polia para engrenagem polia dentada, de certa forma a gente consegue perceber que, de maneira geral, os defeitos que existem na operação, durante a operação, que podem ocorrer durante a operação do nosso equipamento, eles vão alterar o padrão dos picos e harmônicos dessas vibrações. Tá? Então, a partir dessas características que eu estou apresentando aqui para vocês, vocês vão conseguir entender melhor como identificar, por exemplo, um defeito, uma quebra de um dente de um veterinário, por exemplo, certo? Bom, e para começar, falando a respeito de vibrações forçadas ou não forçadas, né? Se existe uma força externa contínua que está sempre atuando no sentido dessa vibração ocorrer, ela vai ser uma vibração forçada, certo? Se, por exemplo, existir dissipação de energia, a gente consegue modelar essa vibração como uma vibração amortecida. Tá? No caso de linearidade ou determinismo, né, eu vou apresentar um pouco mais para frente durante a aula de hoje. Tá? Então vamos primeiro entender melhor o que ocorre na diferenciação de uma das vibrações, caso ela seja livre ou forçada. Ok? Opa. Uma vibração livre, né, ela ocorre após uma perturbação inicial. Né? O sistema que foi perturbado inicialmente, ele continua a oscilar sem força externa aplicada. Tudo bem? Por exemplo, um diapasão, que é aqueles garfos metálicos que vibram numa frequência bem definida, que fazem uma nota, né? Quando você aplica uma perturbação inicial nas pontas desse diapasão ali, ele vai vibrar, continuar oscilando sem nenhuma força externa aplicada. E, é, e a força externa aplicada, quando eu falo, né, ela é livre, por exemplo, dos casos onde a força-peso está atuando. Né? Então, se houver alguma força aplicada devido ao peso, a gente aí teria que considerar que a vibração ela é forçada. Tá? Então, no caso de uma vibração forçada, a força externa ela atua continuamente durante o movimento. Tá? Então, só um exemplo prático na indústria seria de uma vibração livre, seria um eixo oscilando após o desligamento da operação desse eixo. Né? Então, ele continua vibrando ali até eventualmente perder energia devido ao amortecimento, à dissipação da energia, da vibração dele. Mas ainda assim, a partir do momento que desliga o acionamento do eixo, ele, na prática, ele está percebendo uma vibração livre. Tá? No caso de uma engrenagem que está associada a uma transmissão de um conjunto de transmissão de um carro, por exemplo, ela aí no caso seria uma vibração forçada. Tá? Quais que são os riscos que a gente pode associar tanto na vibração livre quanto na vibração, na verdade, no caso da vibração forçada, né? Se a frequência da força externa
coincidir com uma frequência natural, que a gente vai entender um pouco melhor o que que é a frequência natural mais para frente, isso pode ocasionar a ressonância. E a ressonância é um risco grave que pode ocorrer em qualquer equipamento ou qualquer estrutura, que vocês vão se deparar ao longo da carreira profissional de vocês. Tá? Então, aqui para complementar, eu trouxe aqui uma mensagem, né? Por exemplo, no setor de usinagem, como eu falei, a quebra de um dente das engrenagens de um sistema de transmissão durante a operação vai aumentar o risco da falha dessa engrenagem, tudo bem? Então, na ocasião de uma quebra desses dentes, muitos danos podem ocorrer devido além da perda de performance, certo? Desse mecanismo de transmissão, com certeza há aumento do risco de falha se essa engrenagem continuar operando com essa falha, tudo bem? Certo. Agora falando mais a respeito de ressonância, né? Acho que todo mundo deve ter visto pelo menos em algum momento durante ou no caso do dia a dia, né? Ou talvez em uma aula introdutória, o caso da nossa famosa ponte de Tacoma, né? O caso da ponte de Tacoma foi um caso muito interessante, muito curioso, né? Porque ele é um caso bem clássico de um projeto que foi executado de maneira a não considerar exatamente essas vibrações induzidas pelo vento. Tá? Então, o que que aconteceu com a ponte de Tacoma? Ela caiu alguns meses após ser construída, né, por causa da vibração induzida pelo vento. Essa vibração ocasionou o fenômeno de ressonância que, que levou a grandes amplitudes e danos estruturais. Aqui eu não tenho um vídeo mostrando como isso eventualmente aconteceu, mas aparentemente, né, se vocês procurarem aí, o pessoal estava bem tranquilo, sabendo que a ponte ia cair, né? Interessante, que nessa época, na verdade, depois de perceber que aquele erro foi cometido, não tinha muito mais o que fazer. A ponte eventualmente ia colapsar, certo? Outro exemplo de ressonância clássico em máquinas, né, ocorre no sentido de acelerar o desgaste e soltar fixações, por exemplo, parafusos ou elementos de união, né, ou aumentar o ruído, né, no caso por exemplo, quando no caso automotivo, por exemplo, né, a gente consegue perceber o aumento do ruído de uma parte da, da estrutura do carro e identificar que, por exemplo, ali está acontecendo uma ressonância, né, uma vibração que está sofrendo amplitudes elevadas, muito maiores do que as amplitudes de vibrações projetadas, muito provavelmente por ter tido é, alguma falha durante a operação do carro, né? Pode ter sido por causa de um choque, alguma coisa parecida, né? Mas a gente sempre precisa estar atento a esses fenômenos que vão dar dicas do, do comportamento das nossas estruturas, tudo bem? Então vamos falar, próximo assunto, sobre vibrações amortecidas, tá? O que seria uma vibração amortecida? Ah, por exemplo,
aqui voltando a falar ao exemplo do nosso caso automotivo. Uma vibração amortecida, no caso de um amortecedor automotivo, ela, ela vai ser projetada no sentido de reduzir a amplitude de vibração, tá? Acrescentando dissipação, né, dessa energia de vibração, e ocasionando a diminuição da amplitude de vibração com o tempo. Então, esse é o caso, na maioria das vezes, um caso real. É, muitas vezes, todo o sistema, na verdade, na prática, ele tem algum tipo de amortecimento. Nesse caso que está sendo ilustrado nessa imagem, é um componente, foi projetado um componente adicional justamente para evitar que passagens por lombadas, por exemplo, né, ou, ou vias que estejam com, com grandes oscilações na superfície ocasionem o fenômeno de ressonância e por fim, eventualmente, alguma falha no, nas fixações por exemplo, do quadro aqui da nossa roda. No caso ideal, a gente pode considerar alguns sistemas não amortecidos, né, que a gente vai ver de forma didática ao longo da nossa disciplina, que as vibrações não amortecidas elas são, de certa forma, mais simples de serem consideradas. Né? O cálculo delas nem considera certos parâmetros, por exemplo, parâmetros de amortecimento, e assim por diante. Tudo bem? Ah, Então, ok. Então, os parâmetros de amortecimento a gente vai falar com mais detalhe acho que se não me engano, na aula 4. Então, como que se define coeficientes de amortecimento e tudo mais, né? Mas aqui, por hora, eu vou só ficar na diferenciação conceitual, né, para vocês terem uma ideia geral de todas as classificações que podem existir, né, nessa área de das vibrações. Ah, como eu falei, é, além da vibração livre e, e forçada, ou da vibração amortecida e não amortecida, também temos como classificar as vibrações em termos da linearidade, tá? Então, por exemplo, componentes de sistemas lineares comuns, né, são massa, mola, amortecedores. Eles se comportam linearmente, geralmente, para pequenas oscilações, para pequenos deslocamentos. Um pêndulo, como foi detalhado, exemplificado na aula anterior, né, ele vai vibrar de forma linear se as oscilações dele forem bem pequenas. Né. No caso dessa ilustração que está aqui de um guindaste, o que acontece ah, se um guindaste fizer um movimento muito brusco, né, se ele fizer com uma velocidade muito grande, no sentido de rotação da base dela, e tivesse uma grande massa aqui sendo içada na ponta do guindaste, o que iria acontecer é que, devido à inércia dessa massa, o deslocamento dessa, dessa estrutura ia ser muito grande, né? Então, devido à grande velocidade de rotação desse guindaste. Então, isso pode ocorrer e ocasionar vibrações que sejam não lineares. Isso dificulta, ah, conceitualmente, a conta de entendimento do comportamento, mas não evita que a gente consiga entender. Para termos práticos, nós vamos nos limitar
as vibrações lineares, tá? Que aí que a gente vai conseguir entender uma grande parte das aplicações, hum, e, vocês vão conseguir entender bem, separadamente, hum, como que os diversos parâmetros dessas vibrações elas podem ser calculadas para e monitoradas, né? Para vocês conseguirem entender, né, as condições de operação por exemplo, de um motor. Tá? Agora, continuando, né, se a vibração for linear, a gente consegue permitir superposições, né? A soma das respostas vai ser a resposta total de um sistema linear. Se por um acaso, como eu falei, se a gente aumentar a amplitude, o comportamento tende a ficar não linear. E aí o princípio dessa superposição, né, da soma das respostas, não vale mais, certo? Ok, legal. Agora vamos falar um pouco sobre determinismo, né? Determinismo, na verdade, ela vai classificar uma vibração e, e diferenciar uma resposta previsível ou uma excitação conhecida, né? Muitas vezes, quando a gente vê em exemplos práticos, né, ou didáticos, a gen- eles são caracterizados por esse tipo de vibração, tá? São vibrações determinísticas, né? A gente consegue prever bem qual que é a componente de excitação nesse caso, se é uma força que está atuando, né, no caso de uma vibração forçada, e a gente consegue também calcular frequências, né, frequências específicas, né, de maneira previsível. Então, frequências naturais, de oscilação, né, que vai ser assunto das atividades de vocês. Então, tudo isso dentro dessa, dessa classificação de vibração determinística. Tá? A gente sabe também, né, que nem sempre isso acontece. Né? A imagem que eu estou apresentando aqui para vocês embaixo, ela apresenta uma vibração que não é determinística. Muito embora ela possa se parecer com a vibração que está aqui em cima, que é definida como determinística, ela tem algumas características de ruído, né? Essas pequenas oscilações que não são previstas pela excitação. Isso a gente chama de distúrbio, né? É um distúrbio que está fora da nossa capacidade de entendimento do comportamento. Então, isso dificulta a identificação das vibrações, né, de maneira determinística, mas a gente não consegue evitar, muitas vezes. Tá? Então, é só para deixar claro que nem sempre as vibrações são dessa forma aqui, determinísticas, né? A maioria das vezes elas são não determinísticas. Né? E o pior caso seria se a gente não conseguisse estabelecer um padrão claro da resposta, né? Então, o que vai dificultar, o entendimento do comportamento dos nossos equipamentos. Por fim, essa seria uma visão geral dessa classificação preliminar aqui, que vai abrir espaço para as diferentes aulas, né, que vão se seguir a partir de hoje. Mas para finalizar, essa, essas classificações, eu queria apresentar aqui um resuminho, certo? Né, do que seria essas características. Então, livre, como falei, oscila sem força externa contínua, por exemplo, após a perturbação de um eixo ou de um pêndulo, por exemplo, ou forçada, que a força externa ela atua continuamente.
Então, amortecida, ela não tem dissipação de energia, forma ideal, amortecida com dissipação de energia. Linear, pequenos deslocamentos, o nosso princípio de superposição vale, né? Não linear, grandes amplitudes, folgas, contatos, isso dificulta a compreensão do comportamento, ou, e por último, ela seja determinística ou aleatória, né? Com uma excitação conhecida e uma resposta previsível, ou aleatória, com uma excitação imprevisível e uma resposta irregular. Tá certo? Tá aqui? Ok, vamos continuar. Vamos falar sobre os componentes básicos de um sistema vibratório. Como eu mencionei, esses componentes eles podem ser identificados como massa, mola ou amortecedor. A massa também pode ser caracterizada pela inércia. Ela vai armazenar a energia cinética. Então, aqui temos uma massa, a gente consegue armazenar a energia de movimento, né? A mola, ela vai armazenar uma energia potencial. Quando a gente comprime uma mola, um elemento com elasticidade, a gente armazena energia potencial, no caso, elástica, tá? Quando a gente libera, ou tira essa, essa aplicação de deslocamento, essa energia pode eventualmente se transformar em energia cinética de movimento, né? Ou se dissipar no amortecedor, caso a vibração seja amortecida, tá? Então, e essa forma de energia, ela pode ser de diversas formas, tá? Ela pode ser no formato de calor, pode ser na forma de som, isso, isso pode ser, essas vibrações, elas se manifestam de diversos formatos, tá? O que é importante para a gente entender, certo? Por exemplo, o nosso elemento de massa, ou com, com inércia, por exemplo, né? Ela permite translação em rotação, de maneira simplificada, né? Então, aqui em cima, a gente tem uma imagem representando a translação de uma massa, né, com um deslocamento x, uma força F, sendo aplicada uma força F, e aqui na imagem de baixo, uma rotação, quando essa massa está engastada numa haste e fixa por um ponto aqui, onde permite o grau de liberdade de rotação, né? Esse é o ponto de partida da nossa disciplina. Então, na prática, isso vai ser todo, todos esses componentes de massa, eles podem aparecer na forma de estruturas de eixos, estruturas de rotores, né, e outras estruturas comuns. E a gente consegue aproximar por esses modelos, né, de acordo com essas designações. A próximo elemento é a nossa mola, tá? A nossa mola, ela tem um comportamento interessante. Como eu falei, ela armazena a energia potencial. No caso de uma mola com coeficiente de elasticidade, tá? É, dependendo da diferença entre os deslocamentos dessas, dos limites aqui dessa mola, né, a nossa elemento de mola ela vai se comportar de maneira linear, segundo a lei de Hooke. Então, ao aplicar uma força, aqui embaixo está explicado um pouco melhor aqui, né? Então, a força é igual a K, onde que é
onde K seria esse coeficiente, vezes a diferença desses deslocamentos aqui, da posição x2 e x1. Tá? Para uma mola mais rígida, uma mesma força causa uma menor deformação. Tá? Ou seja, um K vai ser maior. Quando a gente tem em um sistema diversas molas, a gente comumente faz o procedimento de calcular a rigidez equivalente, tá bom? E essa rigidez equivalente, ela pode se dar de duas maneiras principais, tá? Nesse caso aqui, que é apresentado na figura, temos duas molas, K1 e K2, e a deformação dessa haste, que está vinculada a essas duas molas, é dada tal que é um ΔST, certo? Então, esse ΔST vai efetuar uma força, na verdade, uma força W, né, a força peso dessa haste, vai ocasionar uma deformação del nesse conjunto de molas. Tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Todo mundo acho que lembra aqui do diagrama de corpo livre. Né? Então, o diagrama de corpo livre vai ajudar a gente a calcular essa rigidez equivalente. Tá? Então, temos aqui o força-peso, a gente divide, né, separa essa parte fixa, onde as molas estão fixadas, é, define deslocamentos para esse ponto, para cada um desses pontos que estão do outro lado da aplicação da força. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma força de equilíbrio estático, K1 da OST, e uma outra força que seria o K2 da OST. Tá? Então, o que a gente consegue fazer a partir daí? Tá? Se a gente adotar um sinal positivo para baixo, certo? Nós vamos ter a força-peso, W, menos a força da mola 1, menos a força da mola 2, igual a zero. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente está calculando um caso estático dessa mola, né? O força-peso ocasiona uma deformação ΔST. Então, se a gente continuar derivando essas forças, né, a gente tem aqui a força-peso igual a força da mola 1 mais a força da mola 2, que seria para cada uma delas equivalente a K1 ΔST mais K2 ΔST. Ok? Então, para essa mesma deflexão estática, temos, se a gente considerar um coeficiente equivalente, a gente vai ter um, uma força-peso, que é igual a esse K equivalente, vezes a nossa deformação. Tá? Então, se a gente igualar essas duas equações, essa daqui é 9 com essa daqui logo acima, a gente consegue derivar esse K equivalente, que seria nada mais do que a soma desses coeficientes K1 e K2. Então, se a gente aplicar essa equação para N molas, né, se são N, várias molas em paralelo, a gente pode simplesmente somar os coeficientes para computar a, a nossa A equivalente. Ok? No caso de molas em série, fica um pouco diferente. Né? Eu não vou derivar as equações aqui, mas tem na apostila de vocês como que isso é feito. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver a massa K1 K2 em vez de estar em paralelo, estarem em série, então os dois deslocamentos eles vão se somar. Então, del 1
mais del2 vai ser o del ST, certo? E segundo um diagrama de corpo livre, aqui à direita, a gente consegue definir ah, essa mesma, o mesmo conjunto de forças e igualar a, a equação considerando o coeficiente equivalente e é uma outra equação que está considerando as demais, todas as molas que compõem o sistema. Tá? Então, no final, o que a gente vai ter? Um K equivalente nesse caso aqui. Então, o inverso, na verdade, K equivalente vai ser o inverso da soma dos inversos, tá? De cada uma das componentes. Então, se a gente aplicar essa equação para n molas, a gente tem o mesmo procedimento, só que feito aqui com a soma dos inversos, tudo bem? Ok. Vamos falar aqui um pouco ah, de amortecimento por dissipação de energia. Como eu falei, quando se classifica uma vibração amortecida, a gente tem que considerar a componente de amortecimento. Ela vai permitir que a energia armazenada no sistema de vibração se converta em vibração, em calor ou em som. Tá? Os tipos de dissipação de energia são viscosos, tá? Que é o mais comum aqui, por exemplo, de um amortecedor, por exemplo. Temos o tipo de Coulomb, ou atrito seco, ou tipos de amortecimento que são internos do material. Tá? Então, essa a gente pode chamar de esterese. Tá? O modelo mais usado em vibração é o amortecimento viscoso, como eu falei, né? E a força vai ser proporcional à velocidade relativa. Então, parecido com os diagramas anteriores, aqui a gente tem, ao invés da posição do nó, né, a gente tem a derivada dessa posição que, que nos dá a velocidade do ponto x, a velocidade do ponto 2. E aqui à esquerda também, nesse caso, a, a primeira derivada da posição x1, que a gente define como esse ponto, x ponto, certo? Então, e aqui, similarmente à nossa força das molas, né? A gente tem aqui a força proporcional à velocidade relativa com esse coeficiente c. Então, da mesma forma, a gente consegue estabelecer o diagrama de corpo livre, tá? Com o amortecedor C aqui, e as contas vão ser muito parecidas, certo? Ah, as equações de, dos coeficientes equivalentes vão ser calculados da mesma forma, que é a constante de mola, tá? Então, se a em série, ela somam, se for em paralelo, soma dos inversos lá. Perdão, falei ao contrário. Se for em paralelo, se somam, e se for em série, é a soma dos inversos. Bom, por fim, eu vou, para vocês, para ajudar vocês a entenderem, a fixarem melhor esse conceito, né? Vamos relembrar aqui o movimento harmônico, certo? O que é o movimento harmônico? É um movimento periódico, que ele se repete em intervalos de tempos iguais, que ele pode ser apresentado com essa representação aqui desse plano cartesiano. Tá? Então, temos aqui o coordenada x no eixo x e a coordenada y nesse eixo vertical. Tá? E
E a amplitude de vibração aqui, no nosso caso do movimento harmônico, ele vai definir esse valor A aqui, tudo bem? No caso desse movimento senoidal, cossenoidal, a gente tem um parâmetro que define a fase, né? Que vai ser o parâmetro θ. Então, que a partir desse θ a gente consegue extrair as coordenadas x e y, certo? A partir desse θ, também a gente consegue calcular a frequência, né, que vai ser a derivada, que vai estar relacionado com a derivada desse, desse, dessa, dessa coordenada aqui, com o tempo. Então, é isso que eu vou explicar na próxima aula. Perdão, na próxima slide, certo? Então, se a gente for pensar, hum, se formos decompor, né, esse nosso movimento harmônico nessas duas componentes, x e y, né, dado que a gente tem conhecimento da velocidade angular aqui, né, que é a derivada do θ dividido pela derivada do tempo. Aqui está errado. Acho que aqui era para ser um t. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui não tem. Aqui. Não, né? Não. Desculpa, não era isso não. Acho que eu estou confundindo tudo. Então vamos fazer aqui. Na verdade, isso daqui está separado. Eu só esqueci de separar. Opa, aqui sim, perfeito. Então tá. A gente sabe que o θ vai ser ômega t. Tá? Então a gente consegue, um intervalo para um certo instante de tempo, a gente consegue saber a posição da variável θ, nesse caso aqui. Tá? Então, se a gente definir aqui, como eu falei, o x sendo igual a cosseno θ e o y sendo a seno de θ, né, eu posso substituir aquele θ ali, ó, como sendo θ igual a ômega t, e aqui também, θ ômega t. Se eu derivar isso, essa coordenada x no tempo, eu vou ter a velocidade, né, dessa coordenada aqui. Então, se eu derivando essa expressão no tempo, a gente deriva o cosseno vira menos seno, e depois a gente precisa derivar o ômega que está aqui dentro da nossa função seno, da regra da cadeia. Acho que, não sei se vocês estavam esperando das nossas aulas de cálculo até agora, mas aqui vale lembrar que a gente sempre vai ter que ter na memória esses conceitos para conseguir entender comportamentos complexos, por exemplo, de vibração. O mesmo vale para a nossa coordenada y, e se eu derivar novamente no tempo, a gente também consegue obter aceleração. E o interessante aqui é que a nossa aceleração, deixa eu só cortar aqui, a nossa aceleração, ela vai ser proporcional ao deslocamento, tá? A nossa coordenada x. Por quê? Porque eu derivei duas vezes o cosseno, voltei a ter o nosso cosseno aqui, só que ela vai aparecer aqui a menos desse ômega ao quadrado. Então vai ter um fator multiplicativo de potência de 2. Tá? E esse fator é justamente proporcional ao quadrado da, da velocidade angular. Tá? E o mesmo vale para o nosso y, tudo bem? Então, sem me estender muito, né, e para deixar um pouco mais
divertido, assim, e para fixar melhor todos esses conceitos que foi apresentado na aula de hoje, né, eu vou apresentar aqui para vocês como que a gente conseguiria simplificar um sistema de uma bicicleta, por exemplo, né, que na verdade é a grande motivação da nossa aula. Se a gente for pensar num, num sistema que é simples, né, que fez a gente, por exemplo, desenvolver todos esses componentes, né, de maneira bem didática, seria entender o comportamento de uma bicicleta, tá? Nesse caso, é uma mountain bike, né? Ela pode ser modelada como um sistema vibratório, né? Então, temos a massa da bicicleta aqui em cima, certo? A ela estão conectadas a roda dianteira, através de um amortecedor, temos a massa do nosso pneu, e na parte traseira, a gente tem eh, temos tanto uma mola e, como um amortecedor, tá? Então, temos aqui a mola traseira e os amortecedores traseiros, tudo bem, é tudo junto, né? E primeiro a gente monta o modelo completo, que eu vou deixar para vocês verem com mais detalhes na apostila, e depois a gente simplifica, né, para facilitar o entendimento, por coeficientes equivalentes, tá? Então a gente sabe que teve uma soma de coeficientes de amortecimento, então isso deriva da, do, nossa, do nosso conceito de equivalência. Ah, aqui também teve também uma soma dos coeficientes, de cada um, coeficientes de mola de cada um dos nossos pneus, tá? É só o que a, o que a gente manteve, tá? Apenas separado, né? Foi o nosso coeficiente da mola traseira, tá? Acho que até aí tudo bem. Ah, bom, é, então o assunto da aula de hoje, ela tá- já está compreendido até então, né? Então, eu apresentei todos os conceitos de componentes, apresentei as, as formas de classificar as vibrações, apresentei um caso interessante de um sistema de simplificação de sistema, apresentei as equações que, que vocês têm para fazer essas simplificações, para fazer essas equivalências, né? Então, eu acho que o, o que seria interessante é a gente conseguir, talvez, praticar esses, esses conceitos. E aí eu convido a todos a participarem de uma atividade interativa, que seria a resolução de alguns exercícios, certo? Então, deixa eu ver aqui se... Estou falando, deixa eu só... Então, antes de eu passar para a próxima etapa, eu vou... Deixa eu ver aqui, talvez eu dê uma olhada nas questões que foram levantadas aqui no chat. Então, vamos ver aqui. Tem alguém dizendo aqui que no slide atrás não tem um erro. Na segunda derivada? Vamos ver. Ah, tem sim. Tem mesmo, bem notado. E é aqui, justamente aqui, né? Ele vai ser cena. Opa, não consegui.
aqui na cena. Legal. Bem notado. A pessoa tá atenta. Ok. Então, realmente, tem cena ali. Tá, legal. E aí, tudo bem, né? Vamos, eu vou, como eu falei, alguém tem mais algum comentário? Talvez, acho que era isso. Isso. Bom, então vamos lá. Só um minutinho antes de eu iniciar aqui a parte de atividade. Certo. Então, com base em tudo que a gente estudou aqui sobre vibrações, né, e as classificações dela, vamos exercitar aqui, né, enumerando a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Então, vamos assinalar a alternativa correta logo depois de ter feito ah, essa relação. Isso, letra D. D. É isso aí. Então, vamos ver o que temos na letra D. Vibração determinística, né? Seria quando o sistema recebe o estado em dado instante, uma excitação de valor ou magnitude conhecida. Exatamente, né? Nesse caso aqui, quando o sistema dissipa energia, vibração amortecida, quando após uma perturbação inicial, o pêndulo continua a vibração livre, né? ela, ela continua oscilando, né? Sem que alguma força externa seja aplicada. Ah, e quando qualquer um dos componentes básicos se comporta de maneira não linear, a gente tem uma vibração não linear. Então, esse daqui seria o 6. Então, esse daqui é o 6. Ah, aí, quando o valor da excitação não pode ser previsto, seria o caso da vibração ah, aleatória. Tá? É quando a força externa é aplicada a um sistema continuamente, durante o movimento. E quando todos os componentes básicos se comportam de maneira linear, vibração linear, quando nenhuma energia é dissipada por atrito ou qualquer outra forma de resistência ao movimento. Então, esse aqui seria a vibração não amortecida.
que aí foi alguma dúvida até aqui. Alguém falou aqui em outra alternativa. Será que não ficou? Acho que não. Vamos ver se eu dei aqui. B seria o 2. É quando o sistema recebe em dado instante uma estação, um valor, magnitude conhecida. Se é vibração forçada, também poderia ser, mas aqui ele está especificando a magnitude e valor conhecidos, né? Então, seria mais o caso de classificar ela como sendo determinística. Tá? E aí, vamos só dar o exemplo do último set aqui, talvez, quando nenhuma energia é dissipada por atrito ou qualquer outra forma de resistência ao movimento. Essa não não consegue distinguir entre uma vibração determinística de uma vibração aleatória, esse caso aqui. Então, não seria o caso certo, a resposta certa. Ah, bom, deixar. Então, com base no que você aprendeu sobre as funções seno e cosseno, faça o gráfico dessas funções, considerando dois ciclos. Bom, acho que é um conceito do movimento harmônico, né? Então, aqui é só para lembrar ah, como algumas características desse movimento. Nesse caso aqui, se a gente for apresentar os valores dessa coluna aqui à esquerda, né, a gente vai perceber que o seno e o cosseno eles sempre estão defasados de 90 graus, né? Então, tem um valor de, de θ igual a zero, a função f de seno ela vai ser é, cosseno, cosseno θ vai ser 1, né, aqui no caso. Então, aqui eu posso apresentar 1, o seno ela vai ser zero. E aqui defasado, né? O θ igual a 90 graus, o cosseno θ vai ser 1 e o seno θ vai ser 1. Tá? E assim sucessivamente. Lembrando que tem sempre a parte do vale e da crista do movimento oscilatório. Ah, ficaria quase que. Não, na verdade, ela não é só binário, né? É, ela adquire três valores, né? No nosso caso. Mas isso porque a gente está discretizando em valores grandes aqui do, no nosso ciclo de oscilação, então a gente não vai conseguir capturar os valores intermediários dessa oscilação. Tá? Eu vou sugerir que a gente faça mais um exercício, tá?
que esse próximo exercício, ele vai estar relacionado com as equações de equivalência que eu apresentei para vocês, né? Isso daqui é, então vamos lá. Bom, sobre o elemento mola ou de elasticidade, né? Vamos encontrar o coeficiente de rigidez do sistema seguinte. Lembrando que para elementos de mola, a massa das molas não são desprezíveis e o amortecimento também. Então, o que a gente tem aqui? Então, temos em paralelo um sistema que é composto de 4 molas, aqui à esquerda, parte superior esquerda, e um sistema que é composto por 2 molas na parte superior direita. E na parte inferior, temos 2 molas paralelas, tá? Então, vamos ver se... O ideal aqui é simplificar esse problema, tá? De maneira que a gente considere que essas partes que estão fixas, elas podem ser definidas como sendo o mesmo referencial fixo, tá? Então, se essas molas estivessem em paralelo aqui, para efeitos de cálculo de equivalência nesse ponto aqui, a gente teria a mesma equação final. Pessoal, eu acho que aí a proposta que eu tinha para oferecer para vocês da aula de hoje, não sei se o pessoal tiver dificuldade de entender, que quiser tirar alguma dúvida de como resolver esse exercício, né? Professor, tudo bem? Eu acho que a priori ninguém mais se pronunciou no chat. Como é que no chat? Não entendi. Não, tá no chat, mas acho que ninguém falou mais nenhuma dúvida, né? Sim, sim, sim. Bom, sim. Acredito que. Ah, sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue. Deixa eu perguntar aqui para você, Gabriel, rapidinho. Você consegue subir aqui a tela para eu fazer uma mudança aqui para eu poder resolver para eles? Como assim? Se você conseguir me tirar da live, Ah, tá. eu preciso fazer uma mudança. Tira minha tela. Isso, obrigado. Hum, Aqui.
Agora eu vou conseguir. Eu tinha trocado. Opa, pode trocar. Obrigado. Tá, então, ah, só mais uma vez, pode tirar, desculpa. Só mais uma vez, eu vou precisar. Obrigado. Então, vamos continuar a resolução do exercício. Como eu falei aqui, no ramo esquerdo, né, então vamos falar sobre esse aqui agora primeiro. Temos um K equivalente. Se eu for simplificar esses dois aqui, né, que estão em paralelo, eu falaria que o K23 é igual ao K2 mais o K3, certo? Que, que a gente sabe, cada uma dessas molas é 2.000 newtons por metro, né? Então, seria 2.000 mais 2.000, então, K23 igual a 4.000. É assim que a gente começaria a resolver o problema, tá? Então, primeiro a gente consegue simplificar esse trecho aqui e substituir ele, por exemplo, por uma mola, entendeu? Uma mola com K equivalente 2,3. É, bom, aqui a gente teria que cortar, tá? Então, agora a gente tem uma equivalência K23 nesse ramo aqui. A gente pode fazer equivalência em série agora. Então, nesse caso, ainda assim, ainda no lado esquerdo, né, a gente teria o KE do lado esquerdo, que aí a gente teria que fazer aquela equivalência dos inversos, né? Então, 1 sobre K1 mais 1 sobre K23 mais 1 sobre K4. E assim sucessivamente. Então, a partir desse momento, a gente teria um equivalente aqui do ramo esquerdo, opa, né, com a mola, com K equivalente E. Tá? É assim que a gente teria que continuar fazendo, né, todas as simplificações. É, quando chegar na parte do ramo inferior, como eu falei, a gente teria que fazer uma equivalência de paralelo, tá? Porque ele estaria atuando em paralelo com o KE e também com o ramo direito e o ramo esquerdo. Então, é o ramo inferior. Desculpa. E aí, tudo bem?
Eu acho que não seria, no caso de zerar, né? A gente vai ver que a resposta ela vai ser algo diferente de zero, né? No sentido de, porque na verdade, quando a gente faz equivalências, é, deixa eu ver aqui, esse tipo de equivalência aqui, a gente acaba aumentando, né, bastante também. Deixa eu ver aqui. O KE, ele vai ficar em, ah, ele fica em paralelo, tá? Com os outros ramos. Não só com K7, mas também com K8. Porque, como eu falei, é, essa, essa posição fixa aqui é como se ela tivesse fixadas aqui nesse outro lado. Então, poderia expandir para cá e seria mais esse mesmo sistema aqui nesse lado, tá certo? Aí eu vou deixar para vocês terminarem. A, a resposta ela fica um valor maior, né, do que 1000, justamente porque geralmente a rigidez de um sistema total, ela fica, ela aumenta conforme isso, exatamente. KE, KD, K7, K8 em paralelo. Isso porque deixa eu ver aqui, cadê? Isso porque tá fixo, né? Essas duas pontas ali. Tudo bem? Bom, os deslocamentos, eles são equivalentes aos deslocamentos né, em, de consideração em paralelo. Perfeito. Bom, era isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então, opa, acho que eu vou deixar aqui para vocês. Acho que vou aproveitar para dar uma boa noite, pessoal, e uma boa semana, bons estudos, e até a próxima.